espero que no máximo até abril. Portanto, nós não abandonamos a maneira de pensar e, portanto, não porque pensamos que somos muito fracos e precisamos de andar acompanhados para lá chegar, mas fundamentalmente também porque nós temos o efeito de uma governação partidária. E precisamos demonstrar à sociedade que nós não vamos fazer aquele tipo de governação, de exclusões, de interesses, de vínculo partidário, de penalizações, de restrições. E, portanto, há muito que iniciamos as provas de que fazemos diferente. A Frente Patriótica Unida levou o grupo parlamentar da UNITA, desde as eleições de 2022, a ser múltiplo representado. Não é fácil. Um presidente de um grupo parlamentar que tem membros de 3 partidos e cidadãos da sociedade civil a definir estratégias num ambiente como aquele. Portanto, isto é só uma demonstração de capacidade de cumprir a condição de governar para Angola e para os angolanos e não para dentro do partido. A pergunta do digníssimo jornalista Vítor Hugo Mendes, Vítor Hugo está-me a pedir para falar contra o meu amigo. Eu sou amigo do Xissoco. Pessoalmente é uma pessoa que me foi sempre próxima, mas a pergunta é muito séria e eu vou deixar de lado aqui esta questão de dizer que sou amigo, tenho sido amigo de Xissoco, para dizer que nós não podemos isolar os países de práticas que nós condenamos. E a questão dos golpes institucionais são elementos que não podem ter diferenciação no retrato. E nós estamos a ver que se está a repetir em África. As missões de observação são sempre conduzidas por algum ex-presidente que não foi democrático, por alguém que não transfere uma experiência de credibilidade. E, portanto, este é um drama enorme que o continente tem que fazer diferente. Na conferência sobre a África, que decorreu em Paris há 2 semanas e meia, o tema que me foi entregue foi falar sobre a União Africana e o Parlamento Pan-Africano versus a democracia em África. Eu vou enviar o conteúdo desta intervenção por quem conhece profundamente estes meandros, porque quem vos fala é deputado do Parlamento Pan-Africano. E eu conheço bem o quanto o continente manda 2 delegações para observar eleições e elas produzem leituras distintas uma da outra. Mas quando os deputados estão no terreno, ainda não produziram qualquer conclusão, a União Africana já reconheceu diria assim, o partido que está no poder e que tem determinado interesse naquela eleição. Uma pouca vergonha. É uma defesa entre pares, é uma defesa entre autoritarismos. E isto tem que acabar. Portanto, não posso deixar de condenar este tipo de realidades. Portanto, eu creio que sobre isto temos que fazer mesmo melhor. E nós temos que nos mobilizar todos para garantir que em Angola nós vamos ter uma eleição o mais próximo possível da pluralidade democrática, o mais próximo possível da transparência universal, o mais próximo possível daquilo que teremos de legitimidade de quem daí saia. Para isso, o cidadão tem que se envolver, tem que ser parte. O cidadão que está a viver em Angola e o cidadão que está a viver fora de Angola. E a oportunidade que me dá de falar da diáspora angolana. A diáspora angolana está a crescer de forma assustadora e nós temos que prestar uma atenção muito particular à diáspora. Eu tive uma reunião há 2 dias com a comunidade angolana na Bélgica, onde estive, e desafiei a diáspora a organizar-se e a exigir das instituições angolanas a definição dos representantes da diáspora nas eleições. Porque o que ocorreu nas eleições de 2022 é que o angolano no exterior votou, mas votou para quê? Em que círculo é que votou? Fizemos a pergunta, votou em que círculo? Votou em que círculo? Estamos num esclarecimento. Os votos do exterior foram para o círculo nacional. Quando o lógico eram os votos do exterior elegerem deputados que os representem na Assembleia e que defendam o interesse daqueles angolanos que vivem fora do país. E não é impossível provocar alterações à lei até 2027 e podermos ser obrigados, sob cuidado, a discutir a necessidade de ver conformado no próximo período eleitoral a eleição de representantes da diáspora. Mas a diáspora deve participar.
ser parte, deve acompanhar, porque o lugar que se deixa vago pode ser ocupado por alguém que não tem tanta preparação, não tem tanta garantia como eu, e ainda bem que esta nova diáspora, que eu vou reconhecendo, não é distante da realidade interna. Aquilo que eu vou percebendo é que uma diáspora tem um pé aqui e um pé lá. E é bom que se mantenham assim, que acompanha a realidade, que publica, que manifesta opinião e que contribui para a estabilidade que nós precisamos de encontrar. Vou mesmo fechar para dizer que nós vamos lançar muito recentemente, por iniciativa nossa, chamado Pacto de Estabilidade. Aqueles chamam outros nomes, Pacto de Regime é mais limitador de compreensão, que é um elemento estratégico fundamental para as eleições de 2027. O pacto não envolve uma partilha de poder, uma partilha de negócios entre nós, de interesses materiais, tem nada a ver com isso. O pacto é uma garantia de que a abordagem de eleições vai ser seguida por um ambiente de estabilidade democrática, uma garantia de uma transição em estabilidade pós-eleitoral, um comprometimento de nós todos para acabar com os medos de pós-eleições, uma garantia de que não vai haver caça às bruxas no pós-eleições, um comprometimento sobre as reformas, independentemente de quem as ganhe, que o país precisa de realizar. Vamos lançá-lo de nossa responsabilidade. Vamos debater com a sociedade. Temos sempre a expectativa de ver quem está sentado no poder a abraçar aquilo que os angolanos querem ver realizado. É o poder local, é a reforma do Estado partidário, é a reforma da administração pública, é uma revisão da Constituição que não deve ser feita agora para não anular mandatos, mas que realiza a vontade dos angolanos. E nós vamos publicar todas as nossas posições com muita antecipação nestas matérias. Então, meus bons amigos, não vos quero cansar. Muito obrigado por cá terem vindo. Última questão, não respondi, sobre o dia escolhido. Infelizmente não. A UNITA acabou de colocar uma carta na mesa que pode mudar esse jogo para as próximas eleições. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, veio a público com uma proposta de pacto de transição. O que é isso? É um pedido de paz? É um acordo de bastidores? Ou é uma estratégia para garantir que o poder mude de mãos sem que o país pegue fogo? O medo de largar o poder. Bora lá. Para entender a notícia de hoje, a gente precisa entender o cenário. Angola vai ter eleições gerais no próximo ano, ou daqui a pouco, dependendo de quando vês este vídeo. E existe um problema crônico em regimes que estão no poder há muito tempo, como é o caso do MPLA. O medo do day after, o dia seguinte. Quem está no poder muitas vezes pensa, se eu perder as eleições e sair da cadeira presidencial, será que o novo governo vai me perseguir? Vão tirar os meus bens? Vão me prender? Esse medo, pessoal, é o que muitas vezes faz com que governos manipulem eleições ou usem a força para não sair de lá. E foi exatamente nesse ponto que o Adalberto Costa Júnior tocou numa entrevista recente à agência Lusa. Ele anunciou que a UNITA vai apresentar, muito em breve, um documento oficial, um pacto de transição. A notícia: o que é o pacto de transição? Mas o que diz esse pacto? De forma bem simples, é um acordo de cavalheiros, mas escrito e formal. O Adalberto disse o seguinte: nós queremos garantir que o período pós-eleitoral seja isento de conflito e violência. Ou seja, a UNITA quer sentar com o MPLA, com a sociedade civil, com os académicos e dizer: olha, vamos combinar as regras do jogo. Se vocês perderem e nós ganharmos, ou vice-versa, o país continua estável. O ponto-chave aqui, e prestem atenção nisto, é que ele falou explicitamente em evitar uma caça às bruxas. Sabe o que isso significa na linguagem política? Significa dizer para quem está no poder hoje: podem ficar tranquilos. Se vocês saírem do poder, nós não vamos usar o governo para nos vingarmos, para perseguir pessoalmente ninguém ou criar um clima de terror. A ideia é que as eleições sejam vistas como ciclos normais. Termina um mandato, o povo vota e quem ganha assume, sem dramas, sem tanques na rua, sem medo. O passado recente, 2022 e a sombra de Moçambique. Agora, por que é que o líder da UNITA está a falar disto agora? Porque ele trouxe à tona o que aconteceu em 2022. Segundo Adalberto Costa Júnior, e ele lançou um livro sobre isto, as eleições de 2022 foram uma fraude. Ele afirma que a UNITA ganhou, mas o MPLA levou.
Mas aí você me pergunta, se foi fraude, por que não houve guerra? Por que Angola não parou? E aqui vem a revelação dele. Ele disse, em 2022 não houve violência porque eu vim a público pedir calma. Ele basicamente disse que engoliu a reivindicação para evitar um banho de sangue. Ele até comparou com o que aconteceu recentemente em Moçambique, onde houve muita confusão pós-eleitoral. O Adalberto está a dizer, olha, nós evitamos aquele cenário em Angola porque fomos responsáveis. Mas atenção, o discurso dele não foi só paz e amor. Teve um aviso muito claro. Ele mandou um recado direto para o governo. Não pensem que porque nós seguramos a onda em 2022, vocês podem brincar de manipular eleições para sempre, achando que nunca vai haver contestação. Ele garantiu que isso não vai acontecer de novo. Traduzindo para o português claro, a UNITA está a propor um pacto de paz agora, mas está avisando que se houver fraude nas próximas eleições, eles podem não ter a mesma postura passiva de 2022. É uma estratégia de morde e assopra. Oferece estabilidade, mas exige transparência. E por que é que esse pacto é tão difícil de conseguir? Porque, segundo o líder da oposição, o campo de jogo está inclinado. Na mesma entrevista, ele descascou o governo atual. Ele acusou o Estado de controlar totalmente o tribunal, poder judiciário, mandar na CNE, Comissão Nacional Eleitoral, e o mais flagrante, a censura na mídia. Ele soltou um dado impressionante. Ele é presidente do maior partido da oposição há 6 anos e disse que nunca, repito, nunca foi entrevistado na televisão pública de Angola ou nos jornais estatais. Imaginem isso. Num país democrático, o líder da oposição não ter espaço na TV pública é no mínimo estranho, não acham? Para fechar, o cenário fica ainda mais interessante porque o atual presidente, João Lourenço, constitucionalmente não pode concorrer de novo, limite de 2 mandatos. Isso cria um vácuo de poder. É o momento perfeito para mudanças, mas também o momento mais perigoso para a instabilidade. A proposta da UNITA é tentar garantir que essa transição, seja para um novo líder do MPLA ou para a oposição, não destrua o país. Agora eu quero saber de ti. Você acha que o MPLA vai aceitar sentar e assinar esse pacto? Ou você acha que isso é apenas discurso político? Comenta aqui embaixo, quero ler a tua opinião. Principalmente se você é de Angola. Não se esqueça de deixar o like se gostou da explicação e subscrever o canal para mais análises sem falar difícil. Um forte abraço e até a próxima!